Além daquela série ensinando como jogar o jogo, eu vou fazer uma série paralela ensinando como jogar determinados finais, os finais básicos. Porque tem gente que não sabe, né? Eu tenho um colega com pouco hate que também não sabe, e aí eu vou começar pelo final da Torre Rei versus o Rei sozinho. Aí começa. A primeira coisa que você tem que fazer tem dois métodos. Um deles eu gosto mais porque é mais seguro, só que o outro é mais rápido. Eu vou ensinar o que eu considero... Quer dizer, não é mais seguro assim. Eu acho que é mais simples de fazer sem você pensar. A primeira coisa que você faz é o seguinte. O rei do seu adversário, ele tá em determinada posição. Você precisa levar a sua torre pra uma posição onde corte o rei do adversário, sabe? Ele fica sem casas. Então eu vou colocar a torre aqui, porque ela corta essas casas. Aí o rei do adversário não pode vir pra cá. Aí o intuito disso daí é ir reduzindo a quantidade de casas que ele tem, sabe? Subindo. Aí como que eu faço isso daqui? Perceba que se você der cheque no rei adversário, ele pode vir tanto pra cá quanto pra cá. Então isso não adianta, porque ele sempre vai pro lugar onde ele tem mais espaço. Então não adianta ficar dando cheque, porque ele vai ficar tipo assim. Então não é uma boa fazer isso. Aí o que você faz? Você corta. Tipo, você vai pra linha abaixo dele, no caso. Na verdade, você vai pra... Tanto faz, na verdade. Tipo, eu vou mostrar depois o que aconteceria se você começasse daqui de cima. Mas de preferência, você tem que trazer a torre pra linha mais próxima do rei adversário, que tá próxima do seu rei. Então, tipo, por exemplo, a mais próximas do rei adversário são essas daqui, ó. Só que a mais próxima do meu rei é essa daqui. Então a gente vai trazer a torre pra essa. Aí beleza. Aí ele vai tentar se aproximar dessa torre. Aí você vai subir no seu rei. Beleza. Aí você sempre tem que tentar ao máximo ficar de frente pro rei adversário. Se ele vai pra uma direção, você tem que ficar de frente pra ele. Assim. Só que aí o que acontece se ele vier tipo pra perto da sua torre? Pra você não precisar pensar, eu vou falar uma regra que funciona sempre. Você sempre leva a torre pro outro lado, assim, ó. Aí agora você fica no lado oposto do rei adversário. Aí o que acontece? Quando o rei adversário fizer um lance, e nesse lance ele ficar de frente pro seu rei, ou seja, ele intencionalmente fazer um lance que fica de frente pro seu rei, você dá um cheque aqui, ó. Por que isso? Porque o seu rei vai estar controlando as casas na frente dele. Então, se ele der cheque, ó, ele é obrigado a ir pra lá. Aí você vai construindo, tipo... Você vai limitando o espaço que ele tem. Só que aí, e se ele ficar indo pro lado pra sempre, por exemplo? Isso daqui não acontece. Porque você pode ficar indo pro lado. Aí você vai indo, beleza. Aí supondo que ele faz isso daqui, ó. Ele se recusa a ir pra parede. Se for pra parede, fica fácil, na verdade. Por exemplo, se ele ficar indo pra parede assim, ó. Pra uma das paredes. Uma das bordas do tabuleiro, digamos assim. Uma hora ele vai chegar aqui. Aí ele vai ser forçado a voltar. Você vem aqui, aí você dá cheque e ele sobe, certo? Mas e se ele não fizer isso daqui, por exemplo? E se ele se recusar a fazer isso? O que você faz? Ó. Aí você vem pra cá e ele vem pra cá, por exemplo. O que você faz? Você passa um lance. Você faz a torre se mover. Pra qualquer casa que não esteja perto do rei adversário, pra passar um lance. Aí ele vai ter que ir pra algum lugar. Ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá. Aí ele vem pra cá, beleza. Aí você se aproxima. Aí, de qualquer forma ele tá ferrado aqui. Porque se ele vier pra cá, ó. Você vem pra cá. Aí no próximo lance, ou ele vai pra cá, ou ele vai pra cá. Se ele vier pra cá, cheque. Aí ele sobe. Mas e se ele for pra trás? A mesma coisa, você vai cortando. Lembra que a sua intenção é limitar as casas dele. Então você vai cortando, tá vendo? Você vai cortando, você vai limitando até ele não ter mais espaço. Aí uma hora vai ser checkmate isso daí. Aí sei lá, ele continua. Aí vamos supor que tipo eu tô muito longe aqui, sei lá. Eu não tô muito perto. Você faz a mesma coisa. Você ainda tenta se aproximar dele, ó. Aí ele chega perto da sua torre e vai pro outro lado. Aí beleza. Aí vem pra cá. Aí ele foge. Aí vai fugindo. Beleza. Aí ele vem pra cá. Beleza. Aí fica nisso. Aí vem pra cá, cheque de novo. Aí sei lá, ele pode subir pra cá. Aí você sobe mais uma linha e vai indo. E vai indo. Aí se ele quiser vir pra cá, você faz o quê? Você passa um lance. Se ele se recusar a ir pra um dos lados, sabe? Tipo,
Tipo assim, você tá indo pra um dos lados com ele e ele não quer ir. Ele se recusou. Você passa um lance. Aí, ou ele vai pra cá, aí você dá outro cheque, ou ele vai pra cá e você vai indo, aí uma hora ele chega na borda. Essa é a intenção de passar o lance. Aí ele chega na borda, você vem aqui, ele não tem mais lance, ele vem pra cá, e como ele tá na parede, esse último cheque é checkmate, ó. É assim que funciona. Essa é a estratégia base desse primeiro método. Tem um segundo método, na verdade, que eu vou mostrar agora. O segundo método consiste em você trazer a torre colada do seu rei. Então você vai subindo, aí beleza. Você vai subindo, aí você traz a torre. Não tem muita ordem assim, sabe? Você vai trazendo, aí você traz a torre. Aí beleza. Aí, quando você tiver assim perto do rei dele, você faz o quê? A sua intenção é cortar o espaço dele, lembra? Aí o que você faz? Você coloca a sua torre meio que limitando o espaço onde ele tá, a borda do espaço, sabe? De preferência você tem que fazer isso daí limitando o máximo possível. Sem dar cheque, no caso, né? E a torre tem que estar perto do seu rei. Então você tá limitando o máximo possível. Você poderia ter colocado aqui, mas não limita o máximo possível. Então é melhor colocar aqui, ó. E dar cheque não adianta porque, obviamente, ele vai pro lugar onde tem mais espaço, né? Então você limita. Aí beleza, ele vem pra cá. Aí você vai limitando. Só que, e se, por exemplo, e se ele continuasse na mesma coluna? Você faria o quê? Você se aproximaria o rei. Beleza. Aí, sei lá, ele vem pra cá, sobe. Aí ele vem pra cá, você faz o quê? Agora que o meu rei tá de frente pro rei dele, você faz o quê agora? Você tem que passar um lance. Porque aí, ó, por exemplo, ele só tem 2 casas que são... Quer dizer, ele só tem 3 casas. Mas nenhuma delas é boa pra ele nesse caso. Tem uma forma boa de lidar com cada uma. Por exemplo, se eu passar um lance de rei e ele vier pra cá, eu corto mais ainda, tá vendo? Mas e se ele continuar na mesma coluna? Eu aproximo o meu rei. E eu continuo cortando. Aí vai nisso daí. Aí, por exemplo, ele vem pra cá, aí eu subo. Ele se aproxima, passa lance. Vem pra cá, se aproxima. Vem pra cá, sobe a torre. Aí vai nisso daí, metodicamente. Aí, sei lá, você traz aqui, passa o lance. Aí ele vem pra cá. Aí aqui, quando você estiver perto da parede, muda um pouco a estratégia. Você afasta a torre. E aí você vai fazendo a mesma técnica lá do começo, que é aproximar seu rei. Aí beleza, supondo que ele faça isso. Você passa a sua vez aqui. Aí faz isso, é forçado e toma mate aqui. É assim que eu dou mate de torre. Eu particularmente uso o primeiro método porque, geralmente, quando você entra em um final, você tá apurado no tempo, né? Você tá com pouco tempo. Então é bom você fazer um método que você sabe que é mais seguro. Aí você pode deixar tudo no pré-move, etc. Mas isso daí é mais prática mesmo. Aí você fala assim, tá, beleza, muito legal, eu entendi como que funciona o segundo método, só que você falou que ensinar 2 métodos e o segundo depende do primeiro. Então beleza, eu vou usar só os conceitos que eu estabeleci no segundo pra dar mate no segundo. Aí beleza, o rei adversário vem pra cá. Aí você faz o quê? Como tá de frente, você enrola ele. Aí ele vem pra cá. Se ele subir ali em cima, você aproxima o rei. Se ele ir pro lado, você corta com a torre. Aí beleza, vamos lá. Supondo que ele suba. Eu faço isso. Aí ele é forçado a vir pra cá. Sobe a torre. Aí aqui nessa situação... E isso vale pra qualquer borda do tabuleiro. Agora, ele tá meio que restrito a 2 casinhas. Ele só pode ficar indo e voltando. Aí você faz o quê? Como isso acontece... Quer dizer, ele não tá restrito ainda a 2 casinhas, calma aí. Faço isso, isso. Aí agora sim, ele tá restrito a 2 casinhas, ó. Só essas 2 aqui, ó. Porque a torre tá cortando. Aí beleza, aí você aproxima o rei. Aproxima o rei. E aí, quando ele tiver prestes a ir pra borda, assim, ó. Você sobe a torre. Você não poderia fazer isso daí se ele tivesse vindo pra cá, por exemplo. É assim que funciona.